Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. E hoje eu separei para a gente poder conversar sobre o dólar de novo, o dólar que recentemente superou o patamar de R$6. O dólar no mercado internacional, ele tem o ticker de USD-BRL, como a gente pode ver aqui pela plataforma da Xstation. Vou deixar para você o link para abertura de uma conta demo grátis na descrição desse vídeo, se caso você tiver o interesse, tá certo? Antes da gente dar uma olhada no gráfico, é importante a gente contextualizar com algumas situações econômicas e políticas que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil a gente tem a tramitação do pacote fiscal. Então, hoje, o nosso atual governo vem aumentando o seu gasto público e tanto uma conta de uma empresa como a sua conta do seu orçamento familiar, do seu orçamento pessoal, como a conta de um país, você não pode gastar mais do que você arrecada, porque no longo prazo o buraco fica cada vez mais fundo e você quebra. E se o Brasil ele vai aumentando o seu endividamento em relação ao PIB, ele também pode perder os ratings, que são ali os bons graus para atrair investimento estrangeiro, né? Na outra ponta, a gente acabou de ter o Trump sendo eleito novamente, ele que já apontou que deve fazer uma política protecionista para os Estados Unidos, também ameaçando com tarifas os seus parceiros comerciais que não se adequarem a alguns quesitos que o novo governo vem cogitando. E também ele afirmando que ele vê o dólar como sendo a principal moeda de reserva, a principal moeda de valor a nível global. Essa provável política que deve acontecer nos Estados Unidos, ela deve ser inflacionária, então a gente deve ter juros nos Estados Unidos mais altos por um período maior, o que tende a drenar, atrair capital estrangeiro para os Estados Unidos, já que o investidor vê como uma maior rentabilidade, ainda mais protegido em dólar, né? E aqui no Brasil segue essa confusão do fiscal, com algumas propostas impopulares, o governo tentando ajustar as suas contas públicas. E quando a gente fala de dólar, o dólar aí na casa de R$6, por exemplo, a gente não pode pensar que fica somente caro para você ir passear na Disney. Não é só esse o contexto, porque o Brasil está inserido numa economia globalizada e a gente importa uma série de produtos finais que são cotados em dólar. Então a gente tem aí um custo também por alguns produtos da indústria que devem encarecer. O Brasil importa muitos fertilizantes e até alguns insumos aí para a ração animal. Então a nossa agropecuária tende a ficar mais caro o cultivo de alimentos e também a criação de rebanhos, e se a comida fica mais cara para o produtor, naturalmente ele tende a repassar isso para o consumidor final. Por isso que a gente precisa prestar atenção. E o Brasil, apesar de ser um dos principais produtores de petróleo, a gente manda para fora o petróleo bruto e a gente importa o combustível refinado para a gasolina e para o diesel, ou seja, o combustível esse que é cotado em dólares. Se a gente tem uma elevação do preço do dólar, o combustível tende a ficar mais caro e aí também o frete tende a encarecer. Ou seja, em economia, todos os fatores eles estão interligados e dependendo do que muda num ponto aqui ou ali, tende a interferir todo o sistema, tá? Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção nesse desenrolar do câmbio, como que ele vem acontecendo aí mês a mês. Aqui, pessoal, eu separei o gráfico do dólar contra o real no período semanal, para que a gente possa ter justamente uma visão panorâmica do mercado. A gente observa que em julho de 2023, o dólar oscilava nesse fundo, nesse patamar na casa de 4,70, depois um pouco mais para frente ali na casa de 4,80. Nesse momento aqui, até se cogitava que o dólar poderia cair, poderia recuar mais, só que você vai ver comigo aqui no gráfico de médio prazo como a moeda ela vai avançando ao longo do tempo, como ela vai ganhando níveis de negociação, como ela vai subindo as suas faixas de preço, e o que era barato anteriormente vai ficando cada vez mais distante. A gente tem ali rompimentos subsequentes de topos, tá? Só para você ter uma ideia, essa região aqui
de 5,20 e de 5,30, que era uma região importante de topos, que era uma região importante de resistência, uma vez que ela foi rompida nesse movimento aqui, a gente já teve o quê? A gente já teve uma inversão de polaridade, porque depois que o mercado recuou para chegar perto desse patamar de preços, anteriormente que a gente tinha uma percepção de 5,20, 5,30 como o dólar sendo caro, quando ele dá uma esticada ali para beliscar a região de 5,80 e ele recua, o mercado já naturalmente tem uma percepção diferente de que o dólar ali na casa de 5,30, de 5,40, ele começa a ficar barato porque nós tivemos, não muito tempo atrás, muito tempo passado, o dólar na casa de 5,80. Por isso que a gente tem essas mudanças, né, essas inversões de polaridade. O que acontece? A gente vê que, uma vez que o dólar na casa de 5,20, 5,30 era caro, uma vez que ele foi rompido, a gente teve o dólar trabalhando aqui na casa de 5,40, já o mercado mudando a sua percepção como sendo barato. E agora, nas últimas semanas, a gente teve o rompimento dessa região de topos na casa de 5,80, 5,85, e o dólar chegando aqui, para o seu recorde, a sua máxima histórica, chegou a bater lá em 6,11. Ou seja, como vai mudando, né, a nossa percepção. 5,40 era barato, 5,80 era caro. Agora o dólar já chegou a 6,11 ali, 6,10. Se caso ele corrigir para 5,80, 5,85, naturalmente o mercado pode perceber que o dólar está barato e que pode ser uma oportunidade. Só para você ter uma ideia, de julho de 23 até novembro de 2024, um ano e meio aí de tendência de alta, de movimentação de alta, nós tivemos 30% de valorização do câmbio, do dólar frente ao real, e só nessa última esticada aqui do segundo semestre de 2024, o dólar já se valorizando aproximadamente 13%, tá? Ele já pulando aqui da região de 5,40 para acima aí dos 6 aí que a gente tem conversado agora. Então é preciso tomar cuidado, porque essa situação política e econômica aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ela afeta o câmbio e acaba afetando toda essa cadeia que eu acabei de explicar para você. Se a gente colocar aqui no dólar real, no gráfico mensal, aí para a gente ter uma ideia de longo prazo, olha que coisa, em 2014, há 10 anos atrás, a gente tinha o dólar na casa de 2,18. De lá para cá, a gente vê a formação de uma tendência de alta, né? Tivemos aí, ao longo desse período, o caso da Lava Jato, o impeachment da Dilma, depois o governo Temer, aí tivemos as eleições do Bolsonaro, tivemos o Joesley Day, depois veio a pandemia, depois veio as eleições do Lula, o evento lá do 8 de janeiro, enfim. A gente, de forma resumida aqui, né? Nos últimos 10 anos, a gente vê que houve crises políticas e econômicas e sempre o real sofrendo contra o dólar. E de 10 anos para cá, o câmbio saindo de 2,18 para mais de R$6, e a gente vê uma valorização de praticamente 180%. Por isso que a gente frisa, por isso que a gente fala que é muito importante você diversificar os seus investimentos, você não ter só reais. Se caso você mora aqui no Brasil, tem o seu negócio aqui no Brasil, o seu salário, o seu rendimento em reais, porque essa evolução, esse avanço do câmbio tende a corroer parte do seu patrimônio, já que isso vai afetar diretamente a inflação. Então é importante o investidor hoje, a gente tem acesso mais fácil, mais prático e rápido aos mercados globais, a gente consegue converter uma parte do nosso patrimônio de reais para dólares. É importante você, pouco a pouco, ir diversificando o seu capital, o seu patrimônio, você ter essa proteção em dólar. Haja visto que o dólar é uma moeda mais forte, atrelado à economia americana, frente ao real, que é uma economia mais sensível, mais suscetível a riscos aqui do Brasil, tá? Então, vamos ver, né? Vamos ver o que tende a acontecer, mas a gente... observando aí esses gráficos mais longos para que a gente possa ter uma visão panorâmica do mercado, a gente vê que no longo prazo
o real ele acaba perdendo para o dólar, né? A gente sabe que esse movimento de alta ele não é linear, a gente tem a tendência de alta, ela se desenvolve em zigue-zagues, mas os movimentos de expansão eles acabam sendo maiores que os movimentos de correção. E no longo prazo a gente vê que entre o ganha e perde, o dólar acaba se valorizando bastante frente ao real para você poder tomar cuidado, tá? Como que vai se desenvolvendo o mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem um conteúdo preparado com muito capricho e responsabilidade para você aprender a investir na Bolsa de Valores. E eu também estou lá no Instagram, é o @rodrigorebeck.cnpi, onde tem mais conteúdo ao longo da semana e a gente pode conversar por lá também, tá certo? Grande abraço para você, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.